E aí, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando aqui do canal Start Rupt, onde a gente fala sobre marketing, inovação e criatividade. E hoje a gente vai falar sobre o último vídeo da nossa série, onde a gente fala sobre o como, que reúne questões de para te fazer pensar em como desenvolver a sua estratégia, como desenvolver o seu produto, depois de você já ter pensado no propósito dessa sua solução e para quem você vai desenvolver. Então agora é hora de colocar a mão na massa e pensar todas as possibilidades, todas as necessidades desse seu produto, dessa sua solução. E é aqui nesse vídeo que você vai ver hoje uma maneira melhor de estruturar todas essas coisas e colocar a sua ideia para funcionar. Então fica ligado, mas antes não esquece, dá o likezinho aqui, marca o sininho para não perder os nossos vídeos. Vamos lá? Para começar, você vai ter que se fazer uma pergunta básica quando você tem que pensar esse monte de coisa aí ao mesmo tempo. Como eu vou desenvolver essa solução? De que forma eu vou colocar ela para fazer acontecer? Bom, você vai precisar pensar diversos segmentos, você vai pensar diversos pontos orientadores dentro dessa sua ideia, dessa sua solução, desse seu produto. E o primeiro deles é o financeiro. De que forma que você vai ter dinheiro para colocar essa ideia, para fazer ela acontecer? Isso é muito importante você pensar já desde o início. Se você tem um dinheiro guardado que vai investir, se é o banco que vai emprestar dinheiro para você, se é alguém que vai emprestar o dinheiro para você, por quanto tempo, taxas. Isso tudo é importante você saber já de cara para você entender quais são os pontos que são realmente viáveis dentro desse seu projeto, dessa sua ideia. O que, que realmente você vai conseguir fazer acontecer com o financeiro que você tem disponível. Outra coisa importante é a criação, é o desenvolvimento em si da solução que você tem ou do produto. Como que você vai criar esse produto? Você vai precisar de quais ferramentas para fazer essa criação? É uma solução de software? É uma solução física, ou seja, um produto, é um alimento que as pessoas vão consumir? Como que vai se dar a criação dessa solução que você está imaginando aí para o mercado? Outra coisa importante é a logística, de que forma esse produto vai chegar nas pessoas, de que forma ele vai ser distribuído para os pontos de venda, e quando as pessoas comprarem, como elas vão receber, de que forma também os insumos vão chegar até você, né, as matérias-primas. Então, isso também faz parte da logística. Então, de que forma essas coisas vão acontecer dentro do seu projeto? Outra coisa importante são as vendas. Como é que você vai vender isso? Como que você vai oferecer esse produto, essa solução no mercado? É uma loja? Onde ela vai estar localizada? Ela está dentro daquele fluxo de informações dos clientes ou do usuário que você tem, do público-alvo, da persona? Essa loja está localizada num lugar, num ambiente que é atrativo para essas pessoas, que é fácil de chegar? Ou se é um site, ele está bem formatado, ele está bem organizado, ele tem tudo que é necessário para a pessoa entrar, saber sobre o produto e fazer uma compra. Então, isso são questões importantes que você vai precisar pensar. De que forma as vendas vão acontecer? Né? De que maneira essa relação entre você e quem vai consumir vai acontecer para chegar no resultado final, que é o consumo, que é a venda, que é o uso do produto dessa solução. Outra questão bem importante que você precisa saber, não pode confundir, aqui a gente fala de marketing. O marketing reúne informações importantes que vão muito além de fazer imagens, de fazer vídeos, de fazer mecanismos de divulgação. Isso está presente no marketing, isso é a parte da publicidade, mas o marketing pensa coisas mais estratégicas. O marketing ele pensa, por exemplo, né, usando quatro famosos P's de marketing, que é produto, preço, praça e promoção. O produto está ligado na solução que você está criando, né? Se ele realmente está alinhado com as necessidades do público-alvo, que também é definido pelo marketing, público-alvo, persona, também são partes estratégicas definidas pelo marketing. A praça, que é o local de venda, e se não for um local físico, é um site, né? Seja como for, a praça é como esse local está desenvolvido para atender as necessidades de quem vai comprar.
né? A localização, as facilidades, os recursos necessários para as pessoas, né? Pelo tempo que elas vão ficar ali, se for uma loja física, quais são os móveis necessários, se for um site, quais são os recursos necessários para comprar, para visualizar os produtos, para fazer o pagamento. Quando a gente entra no P de preço, o marketing define quais são os pontos dentro da sua estrutura de custos que vão formar o preço, ou seja, o marketing ajuda diretamente na formação do preço, estabelecendo todos os custos, estabelecendo ponto de equilíbrio, estabelecendo margens de contribuição. O marketing também faz isso. É uma parte matemática, é uma parte de cálculos que o marketing é responsável por fazer. E quando a gente entra no P de promoção, a gente está falando da divulgação em si. Promoção não é dar desconto, promoção é promover, é encontrar mecanismos de fazer o seu produto, a sua marca ser conhecidos no mercado. Isso é a responsabilidade do marketing, é uma coisa que você vai ter que fazer no seu negócio indescritivelmente. Talvez você imagine que isso tivesse outro nome, mas eu já estou dizendo para você, isso é marketing, tá? Outra coisa que você precisa saber é a publicidade, que a gente já falou, de que maneira o seu produto vai ser divulgado, né? De que maneira ele vai se tornar público, quais são os recursos que a publicidade vai usar para tornar esse seu produto reconhecido. Aí, por exemplo, né, a publicidade usa muito é, o que a gente vê na televisão, né? As propagandas, né? Publicidade e propaganda, então cuida dessas coisas aí. E aí também entra aquela criação de folders, panfletos, a criação dos próprios vídeos, de que maneira vai acontecer essa interação e como que as pessoas vão conhecer o seu produto através da publicidade. Outra coisa importante que você precisa pensar, e dependendo da solução que você vai criar, é muito importante mesmo, é a legislação. Se você vai desenvolver um produto ou uma solução alimentícia, então tem legislações específicas. Se você vai desenvolver alguma coisa relacionada na área de saúde, também tem legislações específicas e você precisa estar ligado nisso, de quais são as exigências, quais são os requisitos, até onde você pode ir. Então, legislação é um assunto bem importante em todos os níveis. Até porque se você vai vai criar uma empresa nova, você precisa conhecer as legislações envolvidas para a criação de uma empresa. Então, a legislação está sempre dentro de alguma etapa do processo da criação da sua solução, do seu projeto, da sua loja, enfim. Legislação é um ponto importante, muito relevante. Vamos dar uma respirada. Então, uma pergunta básica que você pode se fazer é: quais serão os recursos necessários para criar a solução e para começar da maneira certa? E aí tem diversos tópicos que você pode começar a pensar, né? Que eles vão se distribuindo ao longo dessa pergunta aí, se dividindo. Aí falando de recursos, a gente começa a falar de recursos tangíveis, são aquelas coisas que você toca, né? Então, as máquinas necessárias para desenvolver essa solução, se você vai construir uma loja nova, quais serão os móveis necessários, se de repente precisa ter uma máquina lá, quais são as máquinas, se precisa ter um computador, se precisa ter uma televisão, se precisa ter um ar-condicionado. Então esses são os recursos tangíveis. Quais são as coisas tangíveis necessárias para você desenvolver essa solução e essa sua ideia? Se você vai construir um produto, o que precisa para construir esse produto? Quais são as máquinas necessárias para construir esse produto? E aí, não só recursos tangíveis. Se eu vou construir esse produto, eu preciso também de recursos intangíveis, porque provavelmente, e hoje em dia é muito comum, principalmente quando a gente vai desenvolver um produto físico, a criação desse produto, né, pré-criação, em um software de modelagem, né? Se a gente vai desenvolver, digamos assim, uma capa de celular nova, provavelmente ela vai ser projetada em um software de projeto, talvez ela seja modelada em uma máquina, e aí um recurso físico tangível, uma máquina de impressão 3D, para você imaginar e você poder tocar ali como que vai ficar esse produto. Então, recursos intangíveis são isso, são coisas que você não consegue tocar. E aí entram os softwares, entra inclusive os cursos que você precisa fazer, que você, né, de repente precisa se aperfeiçoar em alguma coisa ou entender sobre um conhecimento que você ainda não tem,
um curso que você faz é um recurso intangível. Você não toca, mas você consegue transformar ele em um resultado, transformar ele em um valor. Outra coisa importante que você precisa saber são os recursos humanos. Quais que você vai ser necessário nessa sua solução? É você mesmo que vai tocar tudo sozinho ou você vai precisar de outras pessoas? Você vai contratar outras pessoas, você vai contratar alguém para vender, alguém para projetar, alguém para construir, para fabricar. Então, quais são os recursos humanos necessários nessa sua solução? Você vai precisar, sem dúvida nenhuma, pensar nisso em todos os níveis, no pré, no durante e no depois. Quais pessoas vão ser necessárias para colocar essa ideia em prática? E aquilo que a gente já falou no início também, os recursos financeiros, da onde você vai tirar dinheiro, quem vai te emprestar, qual é a taxa desse empréstimo, quanto tempo você vai levar para pagar, de que forma esse empréstimo vai estar dentro do preço do seu serviço, porque você vai pagar ele, né, ao longo do tempo. Quanto tempo depois você vai liquidar esse valor que você pegou, a partir de quando ele vai começar a dar retorno. Então, o lado financeiro é extremamente importante para fazer alguma coisa acontecer com propriedade, para fazer ela acontecer de forma saudável. Então, tudo isso que a gente falou faz parte do que a gente chama de levantar os requisitos, ou seja, determinar tudo que é necessário do início ao fim do projeto para fazer ele acontecer de uma maneira sólida. E quando a gente entra um pouco mais profundamente no levantar os requisitos, a gente começa a pensar, dentro daqueles segmentos que nós falamos, quais serão os canais de venda do seu produto, por exemplo. Eles vão ter um ponto físico? Quais são os requisitos desse ponto físico, né? Como a gente já falou, máquinas, recursos humanos, recursos de software, enfim. Se for um site próprio, o que precisa nesse site do meu produto, da minha loja? Eu preciso ter uma parte onde vai explicar como funciona, quais as características, eu preciso ter meios de pagamento disponíveis nesse site, eu preciso que ele seja bonito, funcional, seguro. Quais são os requisitos desse site? E se ele for um aplicativo, quais são os requisitos desse aplicativo? O que ele precisa ser? Ele precisa ser rápido, ágil, ele precisa captar dados das pessoas, ele precisa fazer processos ali para retornar algum resultado, ele precisa guardar informações, que tipo de informação, ele precisa ter ligação com algumas outras soluções externas. Então, quais são os requisitos todos desse aplicativo? E se for um marketplace, né? Se você não vai ter um site, se você não vai ter um aplicativo, você vai começar a vender através do marketplace. Quais são, quem são e quantos são esses concorrentes que vendem produtos semelhantes ao seu dentro desse marketplace, porque isso faz muita diferença. Quais são as taxas que o dono do marketplace vai cobrar de você a vender cada produto que você vai vender, que tipo de investimento de publicidade e promoção você vai ter que fazer ali dentro desse site, desse marketplace, como é que funciona isso, quanto isso vai custar para você. Então isso são informações importantes que você precisa saber, que você precisa levantar quando vai definir onde é que vai vender a sua solução, onde é que você vai oferecer essa solução. E aí a gente volta na parte de como você vai promover a sua solução. Você vai promover offline, online, né, como a gente já falou, panfletos, banners, boca a boca, você vai divulgar nas redes sociais, você vai fazer através de mídias pagas, não pagas, você vai fazer anúncios no Google, então são coisas importantes que você também precisa fazer quando você pensa em como promover isso, como fazer as pessoas conhecerem a sua solução. E como você vai entregar isso? De que forma as pessoas vão receber o produto quando fizerem a compra? Vai ser através de uma transportadora, que é sua parceira, vai ser através dos correios, por exemplo, vai ser através de um motoboy, de alguém que vai entregar para você, dependendo da região aí você consegue fazer isso, mas se for mais distante você não consegue, e pode ser que seja então através da sua entrega própria,
você tem uma frota própria que vai entregar, uma frota de caminhões, de carro, então depende, e tudo isso precisa ser analisado porque envolve a logística e principalmente envolve dinheiro. Então são recursos importantes que você vai ter que despender para fazer esse produto, essa solução chegar nas pessoas. E quais serão os meios de pagamento que você vai oferecer lá no seu site, ou que você vai oferecer na sua loja? Você vai poder aceitar cartões de crédito, de débito, você vai aceitar transferências, você vai aceitar boletos, você vai aceitar depósitos, você vai aceitar financiamento quando o seu produto for muito caro, se for um bem de capital, ou seja, um bem utilizado para construir outra coisa, são bens com valor muito maior, valor agregado maior. Então você vai permitir financiamento desse bem. Como é que vai acontecer isso? Quem são as instituições que vão fazer isso para você? Quais as taxas? E nesse sentido também você precisa pensar, lá quando você pensa que vai oferecer cartão de crédito e débito. As instituições que permitem que você faça isso, elas também cobram valores e você vai ter que entender quais são esses valores, até que ponto isso vai interferir no seu resultado, interferir no seu preço final de produto, né? Então são coisas que você precisa pensar logo de cara. E se for um projeto assim de uma solução, né? O que você precisa pensar sobre isso? Quais serão todas as funcionalidades necessárias desse projeto, como o exemplo que a gente falou ali do aplicativo, né? Quais são as funcionalidades do aplicativo, as funcionalidades do site, o que é necessário para fazer isso acontecer. Quem vai desenvolver isso? Se é você que tem o conhecimento, tem as ferramentas, ou se vai precisar de uma outra pessoa, e aí é aquela parte que a gente falou sobre recursos humanos e também recursos financeiros, porque você vai precisar pagar alguém para fazer, isso tem custo, isso vai interferir no seu valor de investimento, né, o seu financiamento, enfim, que você fez para colocar nessa solução, e de que forma vão acontecer as entregas desse projeto, dessa solução. Você vai entregar por partes, você vai estabelecer uma data final para entregar, quando isso vai acontecer, a pessoa que está esperando essa solução, ela vai conseguir esperar até lá. Pode ser que você use um recurso que a gente chama de mínimo produto viável. Você estabelece características mínimas para fazer a solução acontecer, para fazer o projeto acontecer, libera aos poucos, aí tem a oportunidade de identificar como isso se comporta na vida real, como as pessoas avaliam essa solução, faz ajustes e ao longo do tempo vai implementando melhorias nessa solução, nesse produto. Então também é uma informação importante que você precisa pensar de que forma vão acontecer as entregas dessa solução e desse projeto. Então uma pergunta muito importante que você tem que fazer é se você tem todas as informações necessárias e importantes da solução ou do produto que você está concebendo, que você está trazendo para o mercado, trazendo para onde você quer implementar. Se você tem tudo que é relevante para fazer isso acontecer. E nesse sentido, todas essas coisas que a gente falou são um resumo, né, um apanhado de tópicos importantes para você pensar, para você raciocinar e não sair simplesmente fazendo, porque são coisas que impactam em cada etapa do processo, tem seu peso, tem a sua relevância. E aí, o que você achou? Deu para absorver bastante coisa nova? Deu para entender melhor o que você precisa pensar quando vai conceber uma ideia, quando você vai implementar um projeto novo? É bastante coisa, então se você tem dúvida, volta, assiste de novo. Se você tem mais dúvidas ainda, não tem problema, manda pra gente, manda pra mim, que eu respondo. E aos poucos a gente vai desmistificando essas coisas e ajudando você a entender e colocar as suas ideias no papel. Fica ligado nos nossos vídeos, não perde, não esquece, ativa as notificações para não perder os nossos vídeos e a gente se encontra no próximo aqui no canal Start Rupt. Tchau!